Olá! Seja bem-vindo à nossa terceira aula sobre GitHub, onde a gente vai aprender um pouquinho sobre gerenciamento e resolução de conflitos. A ideia principal aqui é que você saiba como navegar e saiba quais são as possibilidades para caso você tenha algum probleminha aí no seu trabalho de versionamento. O que a gente viu até agora? Então, se você não viu as duas aulas anteriores, eu recomendo que veja, né? Mas essa é uma aula que funciona por si só, tá? Mas a gente viu como usar o Git em projetos individuais e compartilhados. E aí, nos projetos compartilhados, a gente colocou lá no GitHub, né? Então, o GitHub é quem é nosso repositório remoto. E a gente aprendeu a gerenciar os repositórios, a monitorar as alterações através dos commits e a criar branches, ou seja, a criar pequenos repositórios paralelos, digamos assim. Não é repositório paralelo o correto, mas pequenas linhas que saem do nossa linha principal, que vai continuar sendo versionada e que a gente pode usar aquilo ali dentro do nosso projeto principal, caso a gente queira, né? Então a gente pode fazer esses desvios, né? Eu gosto da palavra desvio, esse desvio na nossa linha de versionamento principal. E sobre o que a gente vai falar hoje? Bom, hoje a gente vai descobrir como lidar com revisões conflitantes. A gente já viu isso, mas a gente vai ver de novo, né? Mas quando o conflito ele tá no mesmo ponto, como é que vai aparecer esse conflito no mesmo ponto? Como a gente reverte modificações, como a gente corrige commits, como a gente adiciona arquivos e pastas no gitignore. Então, a gente já fez isso uma vez, mas como é que eu posso fazer isso de novo e dentro do contexto de usar o GitHub Desktop? E como a gente volta para o passado. O mais importante dessa aula é que não é nada para você decorar, tá? Você não precisa decorar essas situações e o que fazer em cada uma delas. É muito comum que quando a gente está lidando com Git ou com GitHub, a gente tenha que ficar procurando referência e procurar, como é que eu faço aquilo? Como é que eu faço aquela outra coisa? O importante é saber que essas coisas são possíveis. Então, se você não lembra exatamente qual é a palavra-chave do comando que vai fazer aquilo que você quer, tá tudo bem. O importante é só que você saiba que é uma possibilidade de fazer aquilo que você pensou em fazer, tá? E esse é o foco dessa aula, que é mostrar essas possibilidades e deixar você à vontade para procurar depois quando precisar. Bom, vamos começar com os commits conflitantes. O que acontece quando a gente tem um commit conflitante? Um caso típico disso é quando a autora e a editora mexerem no mesmo capítulo. Não sei se vocês lembram, mas a gente está escrevendo um livro, né? E fazendo o versionamento bonitinho desse livro. E aí a autora e a editora mexeram nesse mesmo capítulo. Uma delas já fez o commit e o push. E a outra mexeu, fez o commit e agora quer fazer o push. Ela não vai conseguir, né? Quando ela tentar fazer o push, sabendo que tem um commit no servidor remoto, ele não vai conseguir fazer, né? Então ele avisa, olha, eu não consigo fazer push nos commits que você quer, porque tem um outro lá no servidor remoto. Então você vai ter que fazer um fetch e um pull antes de qualquer coisa. Então, você faz ali seu fetch, você vai fazer o pull e ele vai falar, opa, temos um conflito. O que você vai fazer com esse conflito? E aí eu vou fazer exatamente aquilo que eu fiz das outras vezes, que é abrir com o programa default, que no nosso caso é o Notepad, né, um editor de texto simples, e eu vou ver como é que vai ficar. Esse caso aqui é bem simples. A editora foi lá e mexeu. Era uma vez a escritora indecisa, muito indecisa. Isso é o que tá no meu head agora, isso é o que tá no topo do meu versionamento. E aí eu tenho essa outra edição que diz, era uma vez a escritora bastante indecisa. Então, ao invés do escritora indecisa, muito indecisa, tá? Escritora bastante indecisa. E aí, cabe a mim escolher qual que eu vou deixar. Eu, inclusive, posso deixar desse jeitinho, tá? Que ele avisa qual que é a versão de cada um. Então, essa é a versão... Essa é a versão 0A420F985. É o endereço, é o identificador, né? É a etiquetinha que fala essa é a versão do commit que tá aqui no meu
no meu controle de versionamento, né? E aí, o que você tá querendo fazer? Ele mostra as duas coisas. E aí, você decide. Eu vou fazer alguma coisa a respeito ou eu vou deixar assim? Vou fazer um commit assim, comentar com alguém e falar... Pessoa, resolve esse conflito porque você tem o poder de resolver esse conflito. Mas a resolução de conflitos assim costuma ser é bem manual e costuma ser bastante uma tomada de decisão que faz sentido no contexto do projeto, né? Nesse caso, faz provavelmente mais sentido manter o que a editora deixou, mas se a escritora é muito teimosa, ela pode voltar para o que ela tem. Então, depende daquilo que você está fazendo. Aqui ficou. Era uma vez a escritora indecisa, muito indecisa. Ela não sabia sobre o que escrever, também não sabia que nome escolher para os seus personagens, e aí em diante. Né? Escolhido, você vai lá e vai seguir o fluxo do jeitinho conhecido. Não tem mais conflito, você vai lá e ele vai aparecer essa telinha que os conflitos foram resolvidos, você vai fazer esse merge, ou seja, vai juntar esses dois commits, né? E pronto, tem aqui um merge branch master que tem esse commit juntadinho entre as duas coisas, certo? Bom, agora a gente quer alterar o último commit. Imagina que eu escrevi muito mais do livro, mas o último commit continha um erro. Seja uma mensagem errada, faltou um arquivo, alguma coisa assim. Isso é bacana porque eu consigo alterar, tendo sido feito push ou não, tá? Mas eu consigo alterar esse commit. E é aqui que entra o tal do amend. Então eu vou escrever alguns capítulos aqui com vocês e fazer vários commits desses capítulos. Então temos aqui nosso livrinho. Cadê o nosso livrinho? Eu vou escrever um pouco mais do capítulo 5. Vou colocar aqui um pouco mais de contexto. Opa! Desculpa. Falei no meu... Bom, vou colocar aqui um pouco mais de contexto no capítulo 5. Salvei, vou vir aqui no meu GitHub Desktop. Vou fazer um commit. Só para lembrar que esse é o fluxo que a gente está usando, né? Então, fiz um commit. Vou escrever o capítulo 6. Tá aqui o capítulo 6. Escrita. Capítulo 6. Comitei. Opa, vou escrever capítulo corretamente. Agora vamos lá, capítulo 7. Escrevi o capítulo 7 e o capítulo 8. E aí vocês vão notar que quando eu escrevi o capítulo 7, eu colei errado. Eu colei de novo o capítulo 5. Então, agora temos aqui capítulo 7 e 8. Correção do capítulo 7 e 8.
Esqueci de salvar. Agora sim. Comitei. Tudo certo. Né? Tá aqui no nosso histórico todos esses commits. Ele tá aqui pedindo para eu dar um push. Posso dar um push. Não vai dar problema nenhum, porque minha editora tá vendo outras coisas nesse momento. Perfeito. Só que aqui, no último, eu tinha que ter colocado no título, que é capítulo 8, e o capítulo 7 eu só corrigi. Então, eu vou fazer um amend commit. Esse amend, ele vai avisar que depois que você fizer um amend, você é obrigado a fazer um push. Você vai forçar um push, independente do que estiver acontecendo no mundo. Tudo bem. Então, eu vou colocar aqui que eu corrigi o capítulo e escrevi 8, mas eu vou marcar esse commit como o commit do capítulo 8. E aí eu fiz esse amend. Ele corrigiu esse commit, mas ele me força a fazer esse push. E aí eu falo, não, tá tudo certo, é isso que eu quero mesmo. Né? Por quê? Porque eu tô mexendo no histórico. Eu tô mexendo no marcador do meu histórico. Né? Então ele toma um cuidadozinho. Então é basicamente isso. Né? Então eu vou fazer o force push, que é o que o nome indica, ele vai forçar. E tá corrigido. Bom, agora vamos trabalhar com ignorar arquivos novos. A coisa é bem mais simples do que parece, né? Eu quero inserir novos arquivos naquela lista de Git. Não olha mais para esses arquivos. Então, eu vou inserir uma ilustração nova. Eu posso falar, putz, eu quero ter uma ilustração nova ali no capítulo que fala da xícara de café, né? Que é o capítulo 5, que eu acordei com a canela me lambendo. Então, eu vou pegar uma xícara de café. Eu vou pegar uma figura que demonstra bem isso, né? Tenho aqui minha pasta do meu livrinho, tem a foto 1, a foto 2, que a gente já estava olhando para elas estão olhadas no meu Gitignore, não estão olhadas no meu Gitignore, mas essa foto aqui, eu sei que eu quero uma foto com café, mas eu não sei exatamente qual foto com café vai ser, né? Por quê? Porque não, a xícara de café, gente. Uma xícara de café é muito mais prático do que a foto da canela e do porém específico, né? Provavelmente, quem vai escolher essa foto nem você, eu, e eu nem vou pôr no banco de imagens aqui, porque vai ser uma foto externa, vai ser uma foto vinda de um banco de imagens, sei lá. Então, eu vou só colocar essa foto aqui, ilustrativa, né? E falar, olha, essa foto tá aqui, vou dar uma indicação no meu livro, vou falar com a minha editora, mas depois a gente escolhe. Então eu não vou ficar trocando, não vou ficar olhando, não vou ficar vigiando as revisões dessa foto. Né? Então, se eu for aqui, né, primeiro eu mando essa foto, eu vou fazer um commit para falar que ela existe. Fiz um commit ruim, né? Fiz um commit bem ruim. Então, antes de fazer qualquer coisa, eu vou fazer um amend nele e vou falar, olha, inserir foto. Aí eu fiz esse amend de novo, que a gente aprendeu a fazer, porque inserir é melhor do que esse... Se eu tô falando tudo em português, eu não vou começar a fazer commit em inglês, né? Então tá aqui essa foto, só que eu, na verdade, eu não quero ficar olhando para essa foto, eu não quero que ela seja vigiada. Então eu vou vir aqui em Repository, Settings. Temos aqui o Ignored Files. E aí eu vou pôr a foto 3.jpg. Opa, tem um H errado. .jpg. Nota que tinha a pasta imagens, que é aquela minha pasta de banco de imagens, e agora tem a foto 3. Bonitinho, só que isso gerou uma mudança no meu arquivo gitignore. Então eu preciso comitar, e eu vou comentar o meu commit falando que eu inseri a foto 3. No gitignore, tá? Ok, tá feito.
Agora a gente pode fazer o push e tá tudo organizadinho. Agora vamos lá. Vamos supor... Eu vou até abrir o livro aqui de novo para vocês verem o livro que a gente está escrevendo. Eu não vou ler tudo, né? Mas se você quiser, você vai pausando para ler. Mas a gente, no capítulo 1, a gente define que a escritora é muito indecisa. No capítulo 2, a canela distrai a escritora. No capítulo 3, o purê distrai a escritora. No capítulo 4, a escritora vai deitar. No capítulo 5, ela acorda com a canela. E aí ela decide fazer um café para começar a trabalhar. No capítulo 5... Opa, desculpa. No capítulo 5 isso acontece. No capítulo 6, ela tá com a caneca de café e começa a escrever meio que num fluxo. E aí ela começa a fazer a descrição dos felinos para começar a escrever. No capítulo 7, ela já tem algumas linhas escritas. E aí ela começa a ficar mais confiante do que ela tá fazendo, então tá fluindo melhor. No capítulo 8, ela escreveu várias páginas lá e agora ela tá deixando a história se desenvolver naturalmente, né? Ela não tá mais paralisada. Muito feliz essa história. Eu não sou uma pessoa de histórias felizes. Então eu pensei, e se eu escrever algo mais real? Algo bem mais realista, que é: fui deitar, acordei, tentei escrever, não deu certo, desisti. Então, eu já escrevi o suficiente, eu vou começar em algum ponto, eu posso começar agora, criar um branch agora e apagar vários capítulos, ou eu posso ir num commit anterior para isso. Então, vamos descobrir o que a gente vai fazer aqui nessa história, né? Então, lembrando, eu quero fazer um novo desvio de um commit anterior, de um velho commit, para começar a história falando de quando a canela me acorda, né? Eu tô pronta para escrever, mas não vai dar certo. Essa é uma outra história, né? Esse é um outro rumo que eu quero dar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é escolher qual é o commit que vai ser a origem do novo branch. Vamos lá no meu histórico. Eu vou pegar aqui no capítulo 5. Quando eu completei o capítulo 5, eu vou falar, bom, aqui que eu vou criar um novo branch, né? Então, eu vou fazer create branch from commit. E agora, esse novo branch vai chamar... Bom, eu vou escolher aqui um nome de um novo branch, né? Basta a gente escolher, então eu vou falar frustrada. Por que frustrada? Porque a escrita não deu certo, né? É a história que, ao invés de ser história com cachorro, é histórias da frustração de quem não sabe escrever. Criei aqui o novo branch. Perfeitinho, temos esse branch. E funciona do mesmo jeito que quando a gente cria um branch no presente, né? Eu tenho aqui meu branch, vou trabalhar com ele, vou escrever de novo. Então, vamos lá. Vou abrir aqui meu livro, que agora termina no capítulo 5. E vou escrever um capítulo 6. Opa! A gente vai comitar esse capítulo 6. Vou falar que é o capítulo em que ela faz um café e volta a escrever. Vou fazer um publish branch, porque ele vai levar esse branch novo lá para o meu
repositório virtual, né, para o meu repositório na nuvem. E agora, meu repositório na nuvem tá de olho também nesse branch frustrada. Mas imagina que, na verdade, eu quero pegar uma revisão específica. Eu vou pegar o capítulo 7 e vou dar uma modificada no capítulo 7, tá? Então, eu posso vir aqui. Só que daí eu vou no branch que eu quero, que é o master, né? E aí eu venho no capítulo 7 e falo, opa, cherry pick commit. Então, eu vou pegar esse commit aqui, porque eu não quero ter que escrever o capítulo 7. Eu quero só modificar o capítulo 7, né? Então, eu vou pegar... Opa, lembra que eu tinha corrigido aqui? Então, eu vou pegar aqui no capítulo 8. Cherry pick commit. E aí, eu vou fazer... Vou falar qual que é o branch que eu vou usar, para onde ele vai. E agora ele veio para esse branch. Certo? Opa, deu um conflito. Vamos dar uma olhada. Qual foi o conflito? Opa, o conflito é que você já tinha um capítulo 6 escrito, né? Você quer escrever outro ou você quer usar o que estava lá? Eu quero usar o que estava escrito. Então, eu vou apagar o que estava lá, certo? Então, vou deixar o que está no meu head, que é o que eu escrevi mais recentemente, agora aqui com vocês. Só que o capítulo 7 e o capítulo 8, que também são novidades, eu vou dar só uma leve modificada. Né? A escritora sente uma onda de satisfação. Opa! De insatisfação. As palavras não fluem mais facilmente. Eu vou até deixar aqui, ó. Apagar tudo isso daqui. E vou falar, quer saber? Vai ser meu capítulo final. Eu nem vou ter um capítulo 8. Tá aqui, o final da minha história. Escreve, escreve, escreve. Infelizmente parece não sair do lugar. Ainda que as palavras estejam preenchendo a tela branca, não há história, não há propósito. A mulher então desiste, não será dessa vez uma escritora. Ponto, acabou nossa história. Né? Não temos mais... Já fiz o cherry pick. Não temos mais commit. Não temos mais commit, não. Temos que fazer um commit. Né? Não temos mais conflito. Vou fazer um commit para falar que meu capítulo está terminado. Então, livro terminado no capítulo 7. Bonitinho. Fiz o meu commit. Vou fazer meu push. Meu livro está terminado aqui, nessa história frustrada. Ok? Então, aqui a gente aprendeu, de fato, a fazer um cherry pick e criar E aí, a gente cria também um branch de um commit anterior. Eu não preciso estar criando um branch no commit que eu tô agora. Eu posso começar lá no comecinho da minha história e criar um branch lá, tá? É super tranquilo fazer isso. E aí, eu posso pegar fazer um cherry pick, né? Cherry pick seria de colher cereja. É um termo que a gente usa bastante para falar que a gente está escolhendo dentro de uma gama de opções, tá? Então, aqui eu tô recolhendo um só, então eu posso recolher um commit lá na frente e jogar nesse meu branch tranquilamente, tá? Aí a gente toma cuidado com os conflitos, resolve os conflitos que tiverem, se tiverem, do mesmo jeito que a gente aprendeu que resolve conflito, que é tomando uma decisão de quem vai, quem fica, se alguma coisa diferente acontece. E pronto. E tá tudo certo, a gente tem um branch novo. Então, se vocês forem ver, o que a gente tem agora é um branch que me mostra que tem uma história que vai do capítulo 5 até o capítulo 7. Ela para no capítulo 7. Eu não vou ter capítulo 8. O capítulo 8 é o que ele trouxe, mas no fim eu apaguei, certo? E eu tenho aqui na Master uma que vai até o capítulo 8. Vai ter uma imagem de um café, que eu nem tô mais de olho, mas eu sei que vai ter essa imagem de café. Eu vou... As coisas dão certo, fica muito melhor.
a pessoa começa a escrever e dá tudo certo, mas que não condiz muito com a realidade e, no fundo, não condiz muito com o livro que era para ser escrito no começo. Então, agora a gente chega num outro ponto. A gente chega num ponto, como é que eu vou juntar os branches? Porque agora eu já decidi, a minha história principal, a mais verdadeira, que combina com aquilo que eu quero dizer, é a história que fala a respeito da escritora não ser uma escritora. Da escritora sentar para escrever, não dar certo e ela desistir. Então, vou manter essa história. Eu quero que ela passe pro meu branch principal. Ela não é mais um desvio, ela é a história. Né? E qualquer mudança que vai ser feita nela. Até porque os desvios não são vistos pela editora. Então, eu quero que a editora comece a editar o que tá na minha história de fato, certo? Então, eu quero mesclar essas mudanças nesse branch novo para o meu branch principal, né? Então, eu preciso fazer um merge. Eu preciso juntar o desvio no caminho principal agora. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente vai lá no histórico, né? No merge principal. E vem aqui, branch. E falo merge into current branch. Ou seja, mistura, né? Junta com o desvio, com o desvio atual, que é o principal, que é onde a gente tá. Quem que eu vou juntar? Eu vou juntar esse frustrada. Certo? Então eu vou fazer esse merge commit. Ele vai me avisar que tem um conflito. Por quê? Porque o texto do livro tá diferente. Então eu vou fazer o que eu espero que seja a minha nova história. Eu vou abrir meu livro. E ele vai falar, olha, tem esse conflito porque no head tá assim, tem esses 3 capítulos, né, no head desse branch, e você tá querendo colocar só esse daqui. É isso mesmo que você quer? É. Então eu vou tirar aqui a indicação do que veio do frustrada, vou tirar tudo que tá no head. E agora é isso que eu quero. Eu quero com a caneca cheia em mãos, ela senta para escrever e tenta escrever, mas ela percebe que com as primeiras linhas escritas ela já percebe que não deu certo, ela escreve e não sai do lugar, e ela percebe que não vai ser uma escritora. Esse é o livro que eu quero. Continue merge. Pronto. Agora eu juntei as duas coisas, e se você for ver no histórico, eu tenho aqui um merge com branch frustrada, que é essa história nova. Então agora daqui pra frente é essa história que eu tenho. Tanto é que você vai ver o que eu tinha antes e o que eu pus agora. Então eu vou fazer um push para garantir que isso esteja lá no meu repositório remoto, para que a minha editora tenha acesso, certo? Então, fica bonitinho, você consegue ver todo o histórico. Sempre dá uma olhadinha, sempre que você fizer um commit, sempre que você fizer um push, dá uma olhadinha no histórico, vê como é bonitinho você ter de fato essa história do que tá acontecendo nos seus arquivos, né? E cuidado para não esquecer de fazer um push, né? Sempre que você trabalhar local, tá tudo certinho, faz um push. Porque se você tá trabalhando com outras pessoas, a chance de diminuir os conflitos é muito maior. Porque você garante que aquela pessoa vai estar mais a par, vai estar... Putz, ela começou a trabalhar, ela vai fazer um pull daquilo, vai fazer um fetch e um pull daquilo e vai ver o mais recente. Se você demora para fazer um push, quando a pessoa pegar, ela pode estar pegando uma coisa que, nossa, você já mexeu tanto, né? Então, essa é uma boa prática para evitar conflitos, né? Outra boa prática é ter bons comentários nos commits e ter um padrão de comentário nos commits. Então, não começa comentando em inglês, passa a comentar em português, passa a comentar em inglês de novo. Tenta manter um padrão e o título é o capítulo que eu estou escrevendo e a descrição é o que eu escrevi no capítulo. Vamos supor que defina isso. Ou não, o título é se era alteração ou escrita, e aí a descrição vai ter o capítulo. Não sei, às vezes
A equipe tem formas diferentes de trabalhar, mas o importante é que você seja capaz de saber o que foi feito naquele commit, qual é aquela revisão, o que tem naquela revisão. Putz, nessa revisão eu tenho essa alteração, então é ela que eu preciso. Ou não é ela que eu preciso, mas porque eu sei o que tá ali dentro, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do curso, que ele seja bem útil para vocês. Temos aí vários planos como BD Edu para vários cursos futuros. Então, se vocês tiverem interesse em outros cursos livres ou não livres, fiquem de olho na BD Edu, fiquem de olho na nossa página, fiquem de olho nas nossas redes sociais. Eu acho que a gente tem muitas novidades boas pela frente e eu não estou falando isso apenas porque eu sou o BD Edu, mas porque tem muita coisa muito legal mesmo vindo por aí. Eu acho que vale a pena vocês acompanharem. De resto, muito obrigada por terem acompanhado e estamos por aí. Até mais!